A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus ou divinista, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compreende-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, nosso Pai Divino, princípio sagrado, Espírito que já fez sua deificação totalmente reintegrada, ou seja, voltou a ser Deus em Deus. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregue a nós, os teus filhos. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise, com o cérebro limpo e o coração puro, e após a pesquisa, olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana versa sobre vários tópicos. Faremos alguns comentários muito sintéticos para não alongar muitos comentários, e os desejosos de melhores conhecimentos, pesquisem nos livros Evangelho Eterno e Ações Prodigiosas e mais outros livros, como a Bíblia também, e o campo para pesquisa é muito vasto e amplo. A doutrina de Deus foi corrompida, por isso que Jesus deixou aviso: quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Em 313, o Império Romano, através de Constantino Cloro I, funda a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a besta 666. E dela de mais tarde derivaria o falso profeta. O Apocalipse apresenta 2 dragões e 2 bestas. 2 dragões, o Império Romano e o Imperador. 2 bestas, a Igreja Católica e o Papado. E mais um falso profeta, que é o protestantismo, que mais tarde sairia deles. O Apocalipse também sinaliza o fim do primeiro céu e da primeira terra. A primeira terra é onde nós estamos vivendo a primeira meia-idade evolutiva do planeta. Mas aponta para um novo céu e uma nova terra, onde tudo estará virado de pernas para o ar nesse meio de transição, que é o que nós estamos vivendo a era atual. O início do novo céu e da nova terra aponta em 2050, porque do ano 2000 até 2050 é período de transição, ou seja, de mudanças. Esse ciclo, que é a idade da maturidade, vai até o ano 6000, onde haverá uma nova seleção menos rigorosa, mas com muitos fora daqui. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas divinas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai Divino, por mais essa oportunidade de trabalho. Gratidão abaixo do Senhor, toda a corte celeste, Jesus, Sócrates, Mãe Maria, Gandhi e outros, e ao nosso atual diretor planetário, João Evangelista, que comanda as 3 legiões que faz o trabalho socorrista nessa hora de transição. As legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes. As legiões que socorrem no lugar de pranto e ranger de dentes, chefiada por nossa querida irmã Maria Madalena, e as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, comandada por nosso querido irmão Nero. São legiões de soldados, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, guardiões, ciganos, floristas e as crianças.
Graças a Deus, que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Angústias, desesperos, dilúvio de fogo. Quem quiser agir com inteligência e honestidade, preste atenção ao que vamos expor, porque escapar de tremendos abalos, cataclismos, angústias e desesperos, dilúvios de fogo que varrerá 2/3 da humanidade, disso ninguém escapará. Porque ficou dito, depois da passagem pela carne do verbo planetário, que o cão volveria a seu vômito e que a porca lavada de novo se revolveria no lodaçal. Porque afirmou o mesmo verbo encarnado que havia necessidade de uma restauração da doutrina do Pai, da qual fora simples transmissor. Porque no sermão profético e no Apocalipse estão perfeitamente assinaladas as tormentas que viriam para que o triunfo da verdade viesse, encaminhando as gentes rumo da Jerusalém celestial. Porque o Apocalipse apresenta 2 dragões, 2 bestas e um falso profeta, saídos da cidade dos 7 montes, inimigos da doutrina do caminho, contra quem teria de haver o movimento restaurador? E pensa alguém que tudo isso foi previsto e anunciado para ser conversa fiada, divertimento da justiça divina? Porque marca o Apocalipse o fim do primeiro céu e da primeira terra? Porque marca a vinda do período chamado um novo céu e uma nova terra? Como findará a primeira meia-idade do planeta e da humanidade? Como começará e até onde irá a segunda meia-idade do planeta e da humanidade, aquele período chamado Novo Céu e Nova Terra? 1. Em tempo certo foi enviada por Deus a lei de Deus, ou código de moral divina, fora do qual o Filho de Deus, o Filho do Pai, se torna algoz de si mesmo e do seu próximo. 2. Em tempo certo foi enviado pelo princípio um Filho exemplar, o Cristo modelo de comportamento, bastante profetizado, não nascendo de homem, portador sem medida do espírito de dons e sinais, não deixando o túmulo cheio, voltando como espírito para batizar em dons do Espírito Santo, e ainda por cima deixar um apocalipse. 3. Através do verbo exemplar, cumpria Deus a promessa do derrama de dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades sobre toda a carne. E o verbo voltou em espírito, depois da crucificação, para deixar o glorioso Pentecostes, como o livro dos Atos assinala perfeitamente, para os inteligentes e honestos, e também para os traidores da lei moral, do Cristo modelar e modelador, e do mesmo batismo em dons do Espírito Santo. A lei moral é acima de continentes, países, raças, povos, nações, religiões, seitas ou doutrinas de fabricação humana. Não obstante, os homens, fabricantes de religiões, seitas e doutrinas, deixaram de lado a lei de Deus, para no seu lugar imporem mandamentos de homens, fingimentos ou simulações, engodos ou idolatrias, aquilo que lhes forram bolsos, panças, nobiliarquias infames, orgulhos, vaidades e outras sujidades humanas. O Cristo modelar e modelador, manso e humilde, exemplo de amor e renúncia, que passou a vida rogando a Deus, pedindo tudo a Deus, produzindo grandiosos feitos mediúnicos e, na cruz, entregando a Deus o seu espírito, foi transformado no capacho de todas as exportações por parte dos religiosos profissionais. O derrame de dons do Espírito Santo, vindo pelo verbo ressurreto, pelos clérigos foi e é chamado coisas de Beelzebul, e por outros falsamente interpretados, desviado, comercializado, feito instrumento de feitiçarias, etc. Muitos escondem textos explicativos, outros adulteram a interpretação de texto. Quase 80 que a Bíblia apresenta, para ensinar o que é e como se cultiva a graça oferecida por Deus. Portanto, leitor, procure compreender bem, depois de tantas falácias, de tantos clamores hipócritas, com aparência de culto verdadeiro, ou para aqueles que movimentam ignorâncias, erros, desvios do verdadeiro cristianismo, cumpre-se aquela expressão do verbo exemplar: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.
porque honra com a boca, através de fingimentos e malícias, mas os corações estão cheios de corrupções doutrinárias, interesses mundanos, muito bem arquitetados e dispostos para enganar aos menos avisados. Tais enganadores, como o verbo modelar advertiu, ficam nas portas do templo da verdade, não entram e não permitem a entrada daqueles que gostariam de entrar. Quem quiser ter a noção perfeita do que seja realmente a restauração do verdadeiro cristianismo, a doutrina do Pai, que o verbo modelar deixou no mundo e que será recolocada no lugar certo, custe o que custar, doa quem doer, leia o condensado iniciático, a suprema síntese da doutrina do caminho, que é Manual Divinista. O Manual Divinista começa onde inicia o verdadeiro cristianismo, antes de haver mundo. Entra e funciona no mundo, apresentando a verdade essencial ou fundamental. E como mensagem divina que é, aponta para além do mundo, para a volta de tudo e de todos para o Espírito e verdade, o seio do princípio, a união divina. Procure na União Divinista, Rua Pedro Dó, 549, Alto de Santana, São Paulo, Brasil. Diante do princípio, ó Deus, dos mundos e das humanidades, do espírito e da matéria, das leis regentes fundamentais e de todos os fatos do infinito e da eternidade, os tolos perguntam: que é a verdade? Outros verdadeiros idiotas proclamam que, diante das ciências e das técnicas do homem, Deus não tem mais defensores, iniciados, profetas e cristos. Vamos ver se eles conseguirão fugir dos cataclismos, tragédias, angústias, desesperos, dilúvio de fogo, tudo aquilo que, pela justiça divina, será movimentado, provando que Deus, um princípio, para agir não precisa fazer discursos ou indagar esfarrapados palpites humanos, untados de ignorâncias, erros, fedores defuntórios. Aos inteligentes e honestos. Nenhuma das 11 grandes Bíblias da humanidade é maior do que aquela que apresenta a lei de Deus, o Cristo modelo de conduta e o derrama dos dons do Espírito Santo sobre toda a carne. Façam, pois, esta irradiação maravilhosa. Coloque a mão direita sobre uma Bíblia, pense nos seus vultos messiânicos e faça uma oração, pensando no bem da humanidade. Nunca ela precisou tanto de vibrações divinizantes. Participe de orações em conjunto, onde gente pratica o verdadeiro cristianismo, porque porque as permutas fluídicas eletromagnéticas produzem curas maravilhosas, encaminham espíritos sofredores, limpam residências, etc. Tome água ou chá fluidificados, porque as legiões socorristas neles colocam remédios astrais, energias cósmicas, etc. Faça suas orações com recolhimento, ficando em certos casos alguns minutos em repouso, porque os guias médicos aproveitam tais momentos para tratamentos indispensáveis, operações do perispírito, etc. A vida além do véu e a vida nos mundos invisíveis são duas primeiras mensagens mediúnicas, desde que a humanidade existe, tratando da vida depois da desencarnação. Vieram com a chancela de direção planetária, e Moisés e Jesus participaram da feitura por determinação do princípio ou Deus. Importa ler as obras doutrinárias, porém, aquele que se afastar da lei de Deus, do Cristo modelar e modelador, e blasfemar contra os dons do Espírito Santo, ou adulterar textos, ou escondê-los sob pretextos quaisquer, ficará mal perante a justiça divina. Manual Divinista e Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas ensinam certo e para sempre. Fiat Lux. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação.
Divinismo, recolha-te, filho meu, ao templo interior, e em silêncio escuta-me e entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto eu, o teu pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que temas, espargindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti, o meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu, dos corruptores compra simulacros, e bem que a miúde, te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço, observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e goze da gloriosa liça. Não aceito liturgias, que isso nunca foi meu, e repiro os simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno dispenseiro, sou a origem e a vida e te convido à conduta emancipadora. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com as leituras do Pai Divino, com os vídeos do Pai Divino publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.